uma cabanazinha simples, eles eram extremamente pobres, e desde o seu nascimento, já o sobrenatural se apresentou. Ele nasceu por volta das 5 horas da manhã, do dia 6 de abril de 1909. Naquela época não havia, as mulheres não iam ao hospital para ganhar filhos, ganhava em casa. E sua mãe era o primeiro filho que ela estava tendo, e as parteiras ali, as vizinhas, estavam ali para cuidar do procedimento do parto. Por volta das 5 horas da manhã, o bebê William Branham nasceu. E na mesma hora, o sobrenatural tomou aquela pequena e simples cabana. Uma pomba veio e assentou-se sobre aquela janela que tinha no quarto. E ali ficou arrulhando. E você sabe que pássaros não voam à noite. Uma luz desceu do céu e veio e pairou sobre a cabeça do bebê. E as parteiras olharam uma para a outra e disseram: que tipo de menino será esse? E ficaram simplesmente extasiadas com aquela situação. E o bebê foi crescendo, e Deus acompanhando. Com 3 anos de idade, Deus falou com ele. O pai dele havia ido para uma outra cidade trabalhar, inclusive tinha se envolvido em um crime, o pai dele, uma briga, e teve que se ausentar. E ele estava brincando embaixo de uma árvore quando ele ouviu uma voz dizendo que eles iam morar numa outra cidade, em Louisville, né? E ele correu para casa, uma criança, 3 aninhos, e disse: mamãe, um pássaro falou comigo e disse que nós vamos morar, e citou tudo certinho. Ela ficou sem saber o que. Logo chega a carta do pai dele dizendo que havia arrumado lugar exatamente na cidade aonde o menino de 3 aninhos havia já profetizado para a mãe. E assim a vida dele foi crescendo envolto dessas questões sobrenaturais. A família não entendia. Aos 7 anos de idade, ele chegou da aula e os coleguinhas, combinou com os coleguinhas que para irem pescar. E ele chegou da aula naquela empolgação, né, que havia combinado com os amiguinhos para ir pescar. E o velho pai dele disse: nada disso, você não vai pescar não, você vai puxar água para mim. O pai dele tinha um alambique clandestino, produzia uísque. Na época era proibida a bebida nos Estados Unidos, então havia essas pessoas clandestinamente que produziam. E o pai dele era um produtor clandestino de uísque. E disse: tu vai puxar água para mim. E ele ficou triste com aquilo, mas obedeceu o pai. E ele conta que ele havia dado uma topada. Ele não tinha chinelo, não tinha sapato, era um pobre demais. E tinha levantado a unha do pé, do dedão do pé. E para que ao caminhar, enquanto ele trazia água, as ervas ali, o capim não ficasse batendo naquela ferida, ele amarrou um sabugo embaixo do dedão para que o dedão ficasse erguido, e assim ele podia caminhar sem machucar aquele dedo. Enquanto ele vinha puxando água para o pai, ele para debaixo de uma árvore de álamo para descansar. E quando ele para ali, de repente um redemoinho, um vento vem sobre a copa da árvore e começa aquele vento soprar somente em cima da árvore que ele estava embaixo. E ele saiu debaixo da árvore para ver o que era aquilo, e mesmo sendo uma criança de 7 anos de idade, ele percebeu que era algo estranho. Não havia vento em lugar nenhum, só naquela árvore. E quando ele observava aquele vento, dali saiu uma voz e disse: nunca bebas, nem fumes
nem corrompa o teu corpo, porque quando fores mais velho, eu terei uma obra para ti. Pense, uma criança, ele saiu em pânico, correndo, chegou em casa, se jogou nos braços da mãe, e choro, mamãe, um homem falou comigo da árvore e tal, e ela achou que uma cobra havia picado ele, e procurou, não havia nenhum vestígio, mandou chamar o médico, e o médico veio, examinou e não encontrou nada, a criança estava totalmente sã, e tudo aquilo ia ficando na mente da sua mãe também, esses acontecimentos estranhos que ia acontecendo na vida dele. Mais tarde, nós vamos contando assim, saltando, né, ganhando tempo. Mais tarde, quando ele tinha, creio que por volta de 12 anos de idade, ele estava brincando com os coleguinhas, jogando bolita, né, bolinha de gude, e de repente abriu-se uma visão diante dele. Para aqueles que não sabem o que é uma visão, às vezes as pessoas têm sonho e dizem que é uma visão. Sonho não é visão. Sonho é um sonho. Visão é quando você está acordado, de olhos abertos, e a cena, por exemplo, eu estou aqui no escritório, no estúdio, estou vendo os músicos, estou vendo todos aqui dentro, de repente, essa imagem, que é o que está aqui, desaparece diante de mim. E eu começo a ver uma outra cena. Isso é visão. E assim estava o William Branham brincando aos 12 anos, quando de repente abre-se uma visão. E ele vê uma ponte sendo construída sobre um rio chamado Ohio. E havia muitos homens trabalhando naquela ponte. E naquela visão, de repente, a ponte desabou. E 16 homens morreram. Ele corre, vai e conta para a mãe. E a mãe escreve num papel a visão dele e guarda. Passou o tempo, muitos anos depois, começa-se a construção da ponte sobre o rio Ohio. E exatamente como ele viu, a ponte desaba. E aqueles 16 homens perdem suas vidas. Então, desde pequeno, a vida sobrenatural acompanhava ele. As visões o acompanhavam. Ele não compreendia essas coisas e nem tinha quem pudesse lhe explicar. Os pais não tinham conhecimento de fé. Ele não tinha pessoas próximas que pudessem falar para ele, citar a Bíblia ou alguma coisa. Mas sua vida foi repleta dessas visões, desses acontecimentos. Logo, é claro, ele se tornou um jovem. Eu estou pulando partes aqui, mas aos 14 anos, vamos voltar um pouquinho, ele tinha ido caçar com um amigo dele, e lá na mata os dois, de repente, acidentalmente, o seu colega atira e acerta na perna dele, é levado ao hospital, e era muito grave, cortou veias principais, eles não conseguiam estancar o sangue, os médicos não sabiam mais o que fazer, e ele se viu morrendo, e então ele foi se desvaindo, e ele saiu do corpo, e ele conta que ele começou a cair num abismo, e ele disse: eu gritei por minha mãe, mas minha mãe não estava lá. Eu gritei por Deus, mas não havia Deus naquele lugar. Era um lugar terrível. E veja, ele era ainda um adolescente, mas não tinha aceitado a Cristo. E você pode dizer, mas ele era inocente? Não, não era inocente, porque Deus estava trabalhando com ele e ele fugia de Deus. Ele não queria saber das coisas de Deus. Você diz, mas como assim? Olhe nas Escrituras e você verá que sempre aqueles que Deus chama é aqueles que fogem. Eles não querem. E aí Deus os toma para cumprir um propósito. Aleluia. Mas quando a pessoa está em busca de holofotes,
Deus não pode confiar numa pessoa assim. E então, enquanto ele caía no abismo, ele gritou e disse: Deus! E ele lembrou, ele disse: eu vi que eu tinha coisas erradas na vida, mas uma coisa eu pude dizer a Deus: Senhor, eu nunca cometi adultério. E ele gritou e disse: se tu me tirares daqui, eu prometo que vou pregar a tua palavra. Aleluia. E aí ele retorna ao corpo, e Deus poupa a sua vida, e assim ele foi passando. Quando ele se tornou um jovem, claro, todo jovem quer encontrar uma companheira, né? E ele também se afeiçoou por uma moça. Ele disse que ela era muito linda. E ele tinha um amigo, e o amigo tinha um carro velho. E ele combinou com o amigo e disse: vamos sair com as nossas garotas, comer um lanche e tal. Conseguiram arrumar uns troquinhos ali, compraram um galãozinho de gasolina, colocaram no carro e saíram. Chegaram diante na frente ali de uma lancheria, algo assim. E ele desceu, foi lá e comprou um sanduíche para cada um. Ou seja, um para ele, um para a moça dele, um para o jovem amigo e para a namorada do amigo. E uma coca de cada um. E quando ele volta, aí eles fazem o lanche e ele vai devolver as garrafas. E quando ele volta, ele encontra a sua namorada fumando. E ele, aos 7 anos de idade, tinha ouvido aquela voz: nunca fumes, nem bebas. E ele sempre guardou essa palavra de Deus. O pai dele não entendia. Imagina, um produtor de bebida alcoólica. Certa vez eles estavam numa canoa, ele, o pai dele e um amigo do pai dele. Enquanto ele estava ali, de repente o amigo do pai dele colocou a mão no bolso, tirou uma garrafinha de uísque, deu uma tragueada, um gole e ofereceu ao irmão Brana. E ele disse: obrigado, senhor, eu não bebo. E aquele homem espantado disse: o quê? Um Brana não bebe? Porque a família Brana eram todos bêbados. E para dor do profeta de Deus, ele ouviu o seu próprio pai dizendo: eu estou criando um marica. Pense. E ele queria ser o grande. Ele tinha, como qualquer jovem, se imaginava ser uma pessoa influente, forte. E com aquela palavra doeu, machucou, e ele disse: me dá isso, quero provar se eu sou um marica. E ele pega aquela latinha, aquela garrafa ali de uísque, e quando ele leva nos seus lábios, aquele mesmo vento que havia descido sobre a árvore quando ele tinha 7 anos, veio sobre ele e soprou. E aquela presença sobrenatural, e ele entregou aquela garrafa e começou a chorar. E ele era criticado, zombado. E voltando ao caso então, quando ele volta do bar, tinha levado as garrafas de coca, sua namorada fumando. E quando ele chega, ela lhe oferece um cigarro e ele diz: obrigado, eu não fumo. E ela disse: o quê? Você não fuma? Nós mulheres somos mais fortes do que vocês, seu marica. Imagine ouvir da própria namorada, a qual ele a amava, chamar de marica. E ele na mesma hora ficou nervoso e disse: me dá esse cigarro, quero provar se eu sou um marica. E ele toma aquele cigarro, e quando ele vai levar nos lábios, outra vez, aquele mesmo vento vem sobre ele e sopra. E ele joga aquele cigarro no chão e sai correndo, chorando. E o amigo, que era amigo, embarca no carro com a sua namorada e com a ex, ou pretendente namorada de William Branham, e sai atrás dele rindo e dando sinal de luz e zombando dele. E ele corre para o campo em desespero, chora e grita com Deus: Deus, por que isso? Porque eu não posso ser como os outros?
E assim a vida sobrenatural de William Branham seguia, cada vez sem compreender o que estava lhe acontecendo, mas sempre guardando aquela palavra que ele ouviu debaixo daquela árvore. E aí mais tarde então, ele encontra a sua esposa, a irmã Hope, né? Namora, se casa com ela, e ele começa a frequentar a igreja batista. Aí ele começa a buscar então saber sobre Deus, e ele passa a trabalhar como guarda florestal. Ele cuidava das linhas telefônicas que passavam no meio da mata, e também vigiava sobre caças ilegais, essas coisas, né? E certo dia ele, voltando para casa, na hora do meio-dia, veio para almoçar, e quando ele chega na porta para entrar, havia uma árvore que tinha na frente da casinha dele. Aquele mesmo vento vem sobre aquela árvore, e aí ele fica branco, parece que vai desmaiar. A esposa: que foi? Você não está bem? O que está acontecendo contigo? Aí ele olha para ela e diz assim: eu não suporto mais. Ele pegou a sua arma de guarda florestal e entregou ali, e disse, e ele como guarda florestal, ele conhecia a mata, e ele tinha descoberto uma caverna, onde ninguém havia ainda entrado, porque ela não era visível, ela ficava escondida por alguns arbustos. Então havia uma pequena entrada, e quando entrava, então ela se ampliava, e ele conhecia essa caverna. E aí quando aquele vento veio outra vez ali, ele estava chegando para o almoço, né? Ele disse para a esposa: eu não suporto mais. E ele disse: eu vou para a mata, e eu vou buscar a Deus, para que Deus me diga por que eu tenho essa vida estranha, diferente. E ele disse mais: se eu não voltar dentro de 3 dias, você pode ligar para o meu chefe que coloque outro no meu lugar, porque eu não voltarei enquanto Deus não me disser por que eu tenho essa vida peculiar, diferente. E ele entra na mata, e aí ele entra naquela caverna que ele conhecia, levou vela para poder acender à noite, para ele poder alumiar o local, né? E ele começou a orar, e orar, e orar, e foi entrando na presença de Deus. E lá pelas 11 horas da noite ele para de orar, e então ele acende uma velinha ali para alumiar, pega a Bíblia para ler, e de repente, do teto daquela caverna, uma luz brota daquele teto e vem diante dele, e daquela luz aparece um homem, um anjo, cabelos até os ombros, e ele tentou fugir, mas o anjo se colocou bem entre a saída da caverna. E ele, apavorado, né, diante daquela visão, na verdade não era uma visão, era literal, porque o anjo estava ali, o anjo tinha vindo realmente, é presencial. E o anjo olhou para ele e disse: não temas, porque eu sou enviado da parte do Senhor para lhe dizer que essa vida estranha que você leva é porque você veio ao mundo com um dom. E aí o anjo começou a falar com ele: Deus te usará, e você orará por reis e monarcas, irá ao redor do mundo. E foi conversando com ele, e logo o irmão Branham começou também a dialogar com o anjo, e fazia perguntas, e o anjo respondia tudo por dentro das escrituras, mostrando para ele, inclusive mostrando para ele o ministério que haveria de vir, de Malaquias capítulo 4, e o anjo foi instruindo. E aí ele disse: mas o povo não vai crer em mim.
Eu sou pobre, eu não tenho condições. O anjo disse: assim como a Moisés foi dado 2 sinais. Vocês lembram quando Deus aparece para Moisés e diz: vai libertar o meu povo do Egito? Moisés diz a mesma coisa: Senhor, eles não vão me ouvir. Deus disse: o que você tem na mão? Uma vara. Lança a vara no chão. Ele lançou a vara se transformou em cobra. Disse: torna a pegar a vara. Ele vai e pega no caule, na cauda daquela cobra, e ela se transforma numa vara outra vez. Põe a mão no seio, ele coloca. Ele tira, a mão estava branca de lepra. Torna a colocar a sua mão, e ele coloca, a mão volta a estar sã outra vez. E Deus disse: tu farás esses sinais, e se eles não crerem na voz do primeiro sinal, crerão na voz do segundo sinal. E Deus disse, o anjo disse a William Branham, ali naquela caverna: a ti também serão dados 2 sinais. E aí o anjo instruiu ele, e ele então, dali ele sai e começa o seu ministério: pregar, orar pelos enfermos. E logo o primeiro sinal se manifesta. Qual foi o primeiro sinal? O primeiro sinal, ele pegava na mão assim do paciente, né? Quando a pessoa vinha receber oração, e a mão do profeta começava a ter uma vibração, e algumas bolinhas vermelhas se formavam na mão dele. De início ele teve que aprender a lidar com o dom, porque, por exemplo, ele pegava na mão de uma pessoa e formava um tipo de desenho, aquelas de forma, né, aquelas bolinhas. E ele dizia para o paciente: que doença você tem? Eu tenho câncer. Aí ele olhava: quando as bolinhas ficam nesse formato, então é câncer. Aí vinha outro, pegava, as bolinhas se formavam em um outro formato, e ele dizia: que doença você tem? O paciente dizia: tuberculose. Aí ele dizia: quando elas ficar nesse tal formato é tuberculose. E aí ele aprendeu a lidar com esse dom. E isso movimentou muitas pessoas que vinham para receber oração e ver esse dom funcionar na vida do profeta. Foi algo sobrenatural, é claro. Mas mais tarde veio o segundo dom, que era muito maior do que o primeiro. E o segundo dom foi quando Deus deu a ele a capacidade de conhecer até mesmo os pensamentos das pessoas. Não precisava agora ele ter um toque físico com a pessoa. Ele estava conversando, de repente abria uma visão, e ele via, ele começava a dizer: eu vejo você hoje, estava ao redor da sua cama, você dobrou o joelho, e você orou e disse: Senhor, eu vou à reunião, e tal, e o Senhor usa o seu profeta em meu favor. E ele ia revelando tudo. Inclusive ele dizia: você mora em tal rua, o número da sua casa é tal, e você está doente de tal e tal enfermidade. E nunca, nenhuma vez só, nunca falhou. E esse dom então, irmãos, abalou o mundo todo, ao ponto que ele viajava por todas as partes do mundo. Na África, campanhas, em um só culto, 20.000 pessoas aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador. Teve uma reunião que ele foi, eu creio que na Índia, onde são religiões pagãs, uns adoram o sol, outros adoram a vaca, outros, todo tipo de religião. Ele chegou ali e disse assim: traga-me o pior caso para mim. E eles foram e pegaram um homem que era adorador do Deus Sol. E ele, de tanto adorar o sol, seus olhos se queimaram, criou como que uma escama nos olhos. E ele era totalmente cego. E ele trouxeram diante dele, e aí então ele olhou para havia ali representante de cada uma daquelas religiões pagãs, e ele disse: aqui está um homem
cego de tanto adorar o sol. Quem de vocês que a sua religião pode dar visão a esse cego? Levante-se e venham. Ninguém se movia. E ele dizia: vamos cantar um hino enquanto, quem sabe, alguém decida vir. E cantava exatamente porque a Bíblia diz que ele veio no espírito e virtude de Elias. E você vê Elias fazendo a mesma coisa no Monte Carmelo. Quando ele diz: vamos fazer o altar, colocar lenha, colocar o sacrifício, mas não vamos pôr fogo. O Deus que for fogo, verdadeiro, responderá com fogo. E ali ele estava também desafiando os falsos deuses. Ninguém teve coragem. Aí ele chamou aquele homem diante dele e orou. E de repente aquele homem começou a gritar: eu posso ver, eu posso ver. E aí, irmãos, aquilo tomou conta de toda aquela multidão. Milhares de pessoas aceitando a Cristo. Teve uma reunião em Dubai. Não é Dubai, Mumbai, na Índia. Que após a reunião, ele estava no hotel. O prefeito da cidade ligou e disse: olhe pela janela do hotel. E quando ele olhou pela janela do hotel, vinha 7 caminhões carregados de cadeiras de roda, muletas, todo tipo de aparelhos de deficientes, das pessoas que foram curadas durante a reunião. Irmãos, foram coisas sobrenaturais. Mortos ressuscitavam. Certa vez ele teve uma visão. E nessa visão ele viu uma criança esbagaçada por um carro no acidente. E na visão ele ora pela criança e ela ressuscita. E ele chega diante da congregação e diz assim: eu vou orar por uma criança. O local vai ser num lugar onde há pedras e assim, árvores. E ele descreveu o local segundo a visão. E isso vai se cumprir. Vocês podem escrever na página branca da Bíblia de vocês. E o tempo passou, e por onde ele ia, ele contava a visão e dizia: vai se cumprir. Aleluia. Anotem aí. E aí mais tarde ele fazendo uma campanha ali no país me ajudem a lembrar, na Finlândia. Ele estava andando, de repente ele viu assim uma multidão, aglomerados, e ele se aproximou e viu que havia um corpo de uma criança, fronteira com a Rússia ali, e ele se aproxima e começa a observar, e de repente aquilo parece familiar, e ele diz para o irmão que está com ele: abra sua Bíblia na página branca onde você escreveu, veja se esse local não é idêntico àquela visão que eu tive. E eles olharam ali no escrito da visão e era exatamente o mesmo lugar. Aí ele chega diante daquelas pessoas e diz assim: se esta criança não ressuscitar, pensa, uma criança esmagada pelo acidente, o carro bateu, jogou contra uma árvore. Ele disse: se essa criança não ressuscitar, coloque uma placa nas minhas costas escrito: falso profeta. E ele se ajoelha diante daquele corpo morto. Ele ora e chama aquela criança à vida. E imediatamente, todos aqueles ossos quebrados, mesmo sangue, segundo eu ouvi que havia corrido ali, ele volta para o corpo, diante das pessoas que estavam ali. E a criança ressuscita. E lembra que na época havia a guerra ali da Rússia, que tinha subjugado a Finlândia. Então havia uma rivalidade muito grande. Mas diante daquele acontecimento, soldados russos e soldados finlandeses se abraçavam chorando e diziam: há um Deus que ressuscita os mortos, vale a pena servir. E essas coisas foram acontecendo, entende? E ele, com esse dom do discernimento, pessoas vinham e tudo era discernido. Certa vez, uns religiosos, sempre existe aqueles que têm inveja, né? Querendo desmascará-lo, porque pensavam que era farsa, porque ele entregava
cartões de oração. Por que cartões de oração? Porque senão não tinha como, era muita gente, não ia ter fim. Uma vez ele prometeu, ele disse: eu vou orar até terminar a fila. Ele ficou 8 dias e 8 noites orando. Ele, quando não aguentava, ele deitava atrás do púlpito, tirava um cochilo enquanto a fila ficava esperando, depois ele retornava. E no final do 8º dia, a fila estava maior do que no primeiro dia, porque a história ia contando e as pessoas iam vindo e vindo. É tão lindo, irmão Beto, isso, que nesse culto de 8 dias de oração, ele, creio que foi no 8º dia, por ali, a esposa dele veio de trem. E ele então saiu de trás do púlpito e foi lá receber a esposa na estação. E como as pessoas não o conheciam, não sabiam que era ele que estava caminhando ali. E ao voltar de lá, quando ela olha e vê aquela multidão, ela diz: Billy, todos esses vieram para te ver? Ele disse: não, eles vieram para ver Jesus. Aleluias. E aí, irmãos, ele está vindo, e agora ele tem que entrar dentro do salão. Mas como ele vai entrar com tanta gente? E havia uma ambulância que tinha trazido uma mulher muito mal, e aquela mulher morreu dentro da ambulância. Não deu tempo de chegar na fila de oração. E alguém reconheceu ele, e o motorista da ambulância disse: você precisa ir lá, eu trouxe um paciente e morreu. E ele disse: o que eu posso fazer se morreu? Você tem que procurar então os agentes funerários. Ele disse: não, mas o senhor precisa fazer alguma coisa, o esposo dela está em desespero. Então ele seguiu aquele motorista e entrou na ambulância. E quando ele chega ali, está aquele corpo morto, e aquele homem, o esposo, ajoelhado sobre aquele corpo, chorando. E de repente o profeta chega, pega na mão dela, aquela mão gelada, e ali ele começa a orar. E logo ele sente que a mão aperta. Aleluia. E aí ela abre os olhos. E quando ela ressuscita, o esposo dela vê que ela ressuscitou e começa a gritar e pular dentro da ambulância. E as pessoas começam a vir para ver o que está acontecendo. E o motorista da ambulância diz: é melhor você escapar. E ele disse: então faz o seguinte. Havia na ambulância um vidro assim. Ele diz: fica diante do vidro e tira a sua jaqueta para tapar o vidro. Enquanto isso eu escapo pelo outro lado. E aí ele escapou assim e saiu caminhando entre o povo. E era muito apertado. E ele tentando passar. E logo ele chegou num homem assim, foi passar. E aquele homem, ele empurrou o homem, né, para passar. E o homem disse: não empurra. E ele disse: desculpa, senhor. E não sabia, o homem estava esperando a oração e não sabia que ali estava o homem ao qual ele tinha o dom, porque ele tinha saído para ir receber a esposa na estação e agora ele precisava entrar. E ele tentou outra vez e o homem de novo disse: eu já disse, não me empurra. E ele disse: desculpa, senhor. E aí logo ele olha assim uma menina cega, perdida no meio da multidão, chorando. E ele vai e se coloca no caminho que ela vem, se bate nele. E ela diz: senhor, o senhor pode me conduzir? Eu vim da cidade de Memphis, se não me falha a memória, e eu perdi meu pai. E ele disse: o que você veio fazer aqui? Ela disse: eu vim receber oração, eu sou cega. E ele disse: mas você crê nesse assunto de cura divina? Ela disse: sim, eu creio. Eu ouvi pelo rádio que um homem cego de nascença veio aqui receber a oração e foi curado. E aí ela se animou e disse: ei, antes ela queria que ele levasse até o ônibus de Memphis. Daí ela disse: mas se o senhor me levar até o homem que tem o dom, não precisa mais o senhor me levar até o ônibus, eu de lá mesmo vou conseguir achar o caminho. Aleluia. E ele disse: eu não pude suportar. E eu disse: e se eu te disser que você está diante do homem que ora pelos enfermos? E ela agarrou na roupa dele e ele disse: fica quieta, ninguém pode descobrir que eu estou aqui. E ele começou a orar e disse: Senhor,
Há 2000 anos atrás, nas ruas de Jerusalém, uma cruz se arrastava. E ele vai orando, e de repente aquela menina começa a gritar: eu posso ver, eu posso ver. E o irmão Branham tenta escapar, e um homem com a muleta veio e disse: eu sei que é o senhor, por favor, tem misericórdia, eu tenho uma família, eu preciso. Ele disse: então larga essa muleta. E o homem soltou a muleta e saiu andando. E aí a polícia ali viu aquela aglomeração e o escoltou até dentro da reunião para que ele continuasse o culto. Eram coisas sobrenaturais. Mas voltando ao caso, então, houve alguns religiosos que desconfiavam, porque depois, para organizar, ele fez uma forma de entregar cartão de oração, tantos cartão, porque senão nunca tinha fim a fila. E eles diziam: sabe, ele diz que ele está discernindo, mas na verdade é as pessoas que escrevem atrás do cartão o tipo da doença, e ele lê no cartão e diz a doença. E eles falaram: vamos desmascarar esse homem. Foram, conseguiram um cartão de oração, e ele escreveu: câncer, tuberculose, como se ele tivesse aquela doença. E ele chega diante da fila, e quando chega a vez dele, o irmão Branham olha para ele, e através do dom ele diz: senhor, o senhor não está doente, o senhor não tem doença nenhuma. Ele diz: sim, eu tenho câncer e tuberculose. Ele disse: pode que você tinha, mas então, quem sabe você foi curado. Daí ele disse: veja, está aí no cartão escrito. Ele disse: a mim não me importa o que está escrito no cartão, importa o que o dom está olhando, você não tem. Ele disse: sim, eu tenho. Daí ele disse: então você foi curado durante a reunião. Aí o homem vira para a congregação e diz: veja como ele é um falso, eu tenho câncer e tuberculose, e ele disse que eu não tenho nada. De repente abre a visão, e ele diz: ei, eu vejo você, aquele homem que está lá no meio, aquela mulher que estão sentados lá. Ontem à noite vocês estavam sentados ao redor de uma mesa com uma toalha xadrez assim, e vocês estavam planejando a fazer exatamente isso que você está fazendo. E naquela hora ele disse: irmão Branham, tem misericórdia de mim. Ele disse: você não tinha câncer e tuberculose, mas agora você tem câncer e tuberculose. Tem misericórdia. Ele disse: isso não é comigo, é entre você e Deus. Não era William Branham amaldiçoando, não, Deus, porque não se brinca com Deus. Então aquele dom, irmão, sobrenatural, com esse dom sacudiu o mundo todo, e pessoas de todos os lados vinham para receber oração, para serem curados, serem abençoados. E esse ministério cumpriu o que o anjo disse: você orará por reis e monarcas. E mais o anjo disse: se tu fores sincero e fizer com que o povo creia em ti, nem mesmo o câncer parará diante das suas orações.